Eu estava dirigindo quando o celular vibrou no painel. Era uma mensagem da minha esposa. Quando eu li, precisei olhar 2 vezes para ter certeza. Vou ficar com seu sócio. Você é patético. Por alguns segundos eu não respondi. Apenas continuei dirigindo, olhando a estrada à minha frente. Engraçada. Ela achava que estava me humilhando naquele momento. Mas o que ela não sabia era que muita coisa já tinha mudado nos últimos dias. Mesmo assim, eu decidi responder. Digitei apenas 3 palavras. Que sócio, Mariana? Logo depois, apareceram aqueles 3 pontinhos na tela. Digitando, sumiram, voltaram. Foi ali que eu percebi uma coisa. Ela ainda não fazia a menor ideia do problema em que tinha se metido. E para entender por que eu respondi aquilo e como tudo chegou nesse ponto, eu preciso voltar algumas semanas. Deixa eu só me situar aqui na pista, que o movimento hoje está meio pesado. Meu nome é Alberto, tenho 46 anos e moro em São José do Rio Preto. Aliás, se você estiver ouvindo essa história agora, me conta aqui nos comentários de qual cidade você é. Às vezes a gente se sente meio sozinho nessas reflexões de estrada, e saber que tem gente de tantos lugares acompanhando faz um bem danado. Se você gosta de ouvir esses desabafos da vida real, já deixa o seu like, ajuda a gente a manter essa conversa. Bom, como eu ia contando, eu sempre fui um cara de pé no chão. Tudo que eu tenho hoje, e não é pouca coisa, graças a Deus, eu conquistei com o suor do meu rosto. Comecei minha empresa de logística e distribuição de peças aqui em Rio Preto, quando eu era moleque praticamente. Era eu, um caminhão velho e uma vontade de vencer que não cabia no peito. Com o tempo, o negócio foi crescendo. O setor de transporte é bruto, exige muito de você, e eu acabei sacrificando muita noite de sono para que nada faltasse em casa. Foi nesse caminho que o Márcio apareceu. Ele entrou na empresa há uns 8 anos. Era um cara jovem, cheio de energia, com uma lábia que convencia qualquer fornecedor. Eu, na minha ingenuidade de quem valoriza o trabalho, achei que tinha encontrado o parceiro ideal. Fiz do Márcio meu sócio. Dei a ele 30% de tudo. Dei minha confiança, abri as portas da minha casa. Ele era como um irmão mais novo para mim. E tinha a Mariana. A gente estava junto há 18 anos. 18 anos é quase metade da minha vida. A Mariana sempre foi aquela mulher que chamava atenção por onde passava. Inteligente, vaidosa, o braço direito na organização das coisas fora da empresa. A gente tinha uma rotina que eu julgava sólida. O café da manhã juntos, os planos para as férias, as conversas sobre o futuro. Eu achava que o nosso casamento era um porto seguro, entende? Um lugar onde eu podia descansar depois de um dia tenso, resolvendo o problema de carga e contrato. Mas a vida tem esse jeito estranho de mostrar que as rachaduras começam por baixo, onde a gente não enxerga. Tudo começou a mudar de um jeito muito sutil uns 2 meses atrás. Sabe quando o clima dentro de casa começa a esfriar, mas você não consegue apontar onde está o gelo? A Mariana passou a ficar mais tempo no celular. Se eu entrava na sala, ela bloqueava a tela rápido. Se eu perguntava com quem ela estava falando, era sempre uma amiga da academia ou minha mãe. Eu comecei a notar também que o Márcio estava diferente na empresa. Ele, que sempre foi de chegar cedo e conferir tudo comigo, passou a ter reuniões externas constantes. Ele saía, não dizia para onde ia e voltava com um sorrisinho no rosto que me incomodava, mas eu não sabia explicar o porquê. Eu pensava, Alberto, deixa de ser bobo, o cara tá trabalhando, a empresa tá indo bem, não procura chifre em cabeça de cavalo? Mas o instinto de quem viveu na estrada a vida toda não mente. A gente aprende a sentir quando o tempo vai virar só pelo cheiro do ar. E o ar da minha casa estava ficando pesado. Teve uma terça-feira que ficou marcada na minha memória. O calor aqui em Rio Preto estava sufocante. Eu cheguei em casa um pouco mais cedo porque uma entrega tinha sido cancelada. A casa estava vazia. A Mariana tinha dito que ia ao shopping comprar um presente para uma sobrinha. Eu fui até a cozinha pegar uma água e vi que ela tinha deixado o tablet dela em cima do balcão. Estava desbloqueado. Eu nunca fui homem de bisbilhotar nada de ninguém.
Sempre achei que confiança é algo que, uma vez quebrada, não tem cola que resolva. Mas naquele dia, algo me puxou para aquela tela. Foi uma coisa magnética, como se eu soubesse que a minha vida ia mudar ali. A tela estava aberta em um aplicativo de mensagens, e o último contato não tinha nome. Era apenas um número salvo com um ponto final. A última mensagem enviada pelo tal ponto final dizia exatamente assim: "O quarto já está reservado. Chego em meia hora." Eu senti um gelo subir. Minhas mãos começaram a tremer levemente. Eu olhei para aquela frase e a li umas 10 vezes. O quarto já está reservado. Não tinha como ser erro. Não tinha como ser sobre trabalho. Naquele momento, todas aquelas saídas repentinas do Márcio e todas as visitas da Mariana, a mãe, começaram a passar como um filme na minha frente. Eu não gritei, não tive vontade de quebrar nada. Eu só senti um vazio imenso, como se o chão que eu construí durante 20 anos tivesse virado lama e eu estivesse afundando. Eu desliguei a tela do tablet, coloquei ele exatamente na mesma posição em que estava e fui para o meu escritório. Sentei na minha cadeira, no escuro, e fiquei olhando para a parede. Eu pensava no Márcio, no cara que eu chamei para dividir o lucro do meu esforço, no cara que eu coloquei para sentar à minha mesa de jantar. E pensava na Mariana, a mulher para quem eu dei tudo, que eu apoiei em cada momento difícil, que eu amava com uma quietude que só um homem da minha idade entende. Será que eu era tão cego assim? Ou será que eles eram tão bons atores? Eu ouvi o barulho do carro dela chegando na garagem uns 40 minutos depois. Eu ouvi ela entrando, cantarolando uma música qualquer, a imagem da felicidade. Ela entrou no escritório, acendeu a luz e levou um susto quando me viu ali no escuro. "Nossa, Alberto, que susto! O que você está fazendo aí sentado sem luz?" Ela perguntou, com aquele tom de voz doce que agora me soava como veneno. Eu olhei para ela. Ela estava impecável, o cabelo arrumado, um perfume que eu não lembrava dela usar para ir ao shopping. Eu respondi apenas: "Só pensando na vida, Mariana. O dia foi longo." Ela veio até mim, me deu um beijo na testa, um beijo frio, protocolar, e disse que ia tomar um banho porque o shopping estava lotado. Eu fiquei ali, sentindo o cheiro do perfume dela, e sabia que aquele cheiro não vinha de uma loja de roupas. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu ficava olhando para o teto enquanto ela dormia profundamente ao meu lado. Eu sentia uma raiva crescendo, mas era uma raiva controlada. Eu sabia que se eu explodisse ali, eu perderia a razão e possivelmente perderia a empresa que era o sustento de tantas famílias que dependem de mim. Eu precisava ter certeza. Precisava saber até onde aquela sujeira ia. Nos dias que se seguiram, eu passei a ser um observador na minha própria vida. Eu via as trocas de olhares entre os dois quando o Márcio ia lá em casa para discutir negócios. Eu via como ele me tratava com uma condescendência, como se eu fosse um velho ultrapassado que não percebia o que estava acontecendo debaixo do meu próprio nariz. Eles se achavam espertos demais. Eles achavam que eu era, como ela escreveu depois, patético. Mas o que eles não entendiam é que um homem que construiu um império do nada não é bobo. Ele só é paciente. Eu comecei a notar que o Márcio estava fazendo movimentos estranhos na contabilidade da empresa. Coisas pequenas, retiradas que não batiam, contratos com fornecedores que pareciam inflados. Ele estava se preparando para alguma coisa. Ele não queria só a minha mulher. Ele queria o que era meu por direito. Eles estavam planejando me deixar sem nada. Foi aí que eu percebi que eu não podia apenas ser a vítima dessa história. Eu não ia sentar e chorar enquanto eles destruíam 18 anos de casamento e 20 anos de empresa. Teve um dia, cerca de uma semana depois da mensagem no tablet, que o Márcio chegou para mim na empresa com uma proposta. Ele disse que a gente precisava expandir, que tinha investidor interessado em colocar um capital alto, mas que para isso a gente precisaria mudar algumas cláusulas do nosso contrato social. Ele me deu os papéis com aquele sorriso de irmão e disse: "Assina aí, Alberto, é para o nosso bem. Você confia em mim, não confia?"
Eu olhei para os papéis e vi que, se eu assinasse aquilo, eu estaria dando a ele o poder de me tirar da minha própria empresa em menos de 30 dias. Eu olhei para ele, segurei a caneta e senti meu coração acelerar. Eu sabia que aquela era a armadilha final. Eles queriam me tirar tudo e sair de mãos dadas, rindo da minha cara. Eu olhei para o Márcio, dei um sorriso calmo, o mesmo sorriso que eu dou até hoje, e disse: "Vou levar para casa para ler com calma, Márcio. Negócio grande assim a gente não assina com pressa, né?" A cara dele mudou por um milésimo de segundo, um misto de irritação e medo, mas ele disfarçou. "Claro, claro, mas não demora, o investidor tem pressa." Naquela noite, eu saí da empresa e não fui para casa. Eu parei o carro aqui mesmo, em um acostamento dessa rodovia que eu estou agora, e fiquei olhando para o horizonte. O sol estava se pondo e eu percebi que eu estava completamente sozinho. Minha esposa estava me traindo, meu melhor amigo e sócio estava tentando me roubar. Foi naquele momento, olhando para o asfalto, que eu entendi que eu não podia mais ser o Alberto que eles conheciam. O Alberto bonzinho, o Alberto patético. Se eles queriam jogar sujo, eles iam descobrir que eu conhecia o caminho das sombras muito melhor do que eles. Eu olhei para os papéis no banco do passageiro e tomei uma decisão. Eu não ia assinar nada. Mas eu também não ia confrontá-los. Ainda não. Eu precisava descobrir quem era esse investidor e o que mais eles estavam escondendo. Porque aquela mensagem no tablet, "O quarto já está reservado", era só a ponta de um iceberg que ameaçava afundar toda a minha vida. Naquele momento, eu percebi que alguma coisa muito errada estava acontecendo e que eu precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Eu liguei o carro, engatei a marcha e decidi que, a partir daquele minuto, cada passo meu seria calculado. Eles achavam que eu era o passageiro da minha própria vida, mas eu estava prestes a assumir o volante de um jeito que eles nunca imaginaram. Mas o que aconteceu na manhã seguinte, quando eu decidi seguir o carro do Márcio, aquilo eu não estava preparado para ver. Foi o golpe de misericórdia que me fez entender que eu não tinha mais uma família. Seguir o carro de um homem que você chama de irmão é uma das sensações mais amargas que existem. Eu nunca imaginei que faria algo assim. Eu, Alberto, um cara que sempre resolveu tudo no fio do bigode, na base da confiança, estava ali, escondido atrás de um volante, sentindo o suor frio escorrer pelo pescoço enquanto mantinha uma distância de 2 ou 3 carros do Márcio. Era uma manhã abafada aqui em Rio Preto. O asfalto parecia que ia derreter e o ar-condicionado do meu carro mal dava conta do calor que eu sentia dentro do peito. Eu não estava com o meu carro de costume. Peguei um utilitário da empresa que ficava nos fundos do pátio, um carro branco, comum, que ninguém notaria. Eu precisava ser invisível. O Márcio dirigia o sedã de luxo dele com uma tranquilidade que me enojava. Ele parava no semáforo, batucava no volante, parecia estar assobiando. E eu ali, logo atrás, sentindo o meu mundo balançar a cada quilômetro. Ele pegou a saída para a rodovia, a mesma que eu estou agora, mas ele não foi longe. Ele entrou em um desses hotéis de beira de estrada, um lugar discreto com muros altos e entradas numeradas, um lugar feito para esconder o que não pode ser dito à luz do dia. Eu estacionei em um posto de gasolina um pouco mais à frente, onde eu tinha uma visão privilegiada da entrada. Meu coração batia tão forte que eu achava que o pessoal do posto ia escutar. Foram 10 minutos. 10 minutos que pareceram 10 anos. Até que eu vi o carro dela. A Mariana estacionou logo atrás do carro do Márcio. Ela desceu rápido, olhando para os lados, com aquela pressa de quem sabe que está fazendo algo errado. Ela estava usando um vestido azul que eu tinha dado de presente para ela no nosso último aniversário de casamento. Aquilo foi como um soco de direita no meu estômago. Eu perdi o ar por um segundo. Eu vi o Márcio sair do carro dele, abraçar a minha esposa pela cintura e dar um beijo nela. Não foi um beijo qualquer, foi um beijo de quem tem intimidade, de quem já faz aquilo há muito tempo. Eles entraram em um dos quartos e a porta se fechou. O silêncio dentro do meu carro ficou ensurdecedor. Eu só conseguia ouvir a minha própria respiração, pesada, rápida. Minha primeira reação?
Minha primeira reação foi abrir a porta, atravessar aquela rua e arrombar aquela porta. Eu queria gritar, queria partir para cima dele, queria perguntar para ela como ela conseguia me olhar nos olhos toda a noite depois de fazer aquilo. Mas aí eu fechei os olhos e segurei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Eu lembrei do que o Dr. Renato tinha me dito: o silêncio é sua maior arma. Eu tenho 46 anos. Eu não sou mais um garoto que resolve as coisas no impulso. Eu tenho uma empresa que sustenta mais de 50 famílias. Eu tenho um nome a zelar nesta cidade. Se eu fizesse um escândalo ali, o que eu ganharia? Uma manchete no jornal local e a destruição total da minha dignidade. Eu liguei o carro, engatei a marcha e saí dali devagar. Enquanto eu dirigia de volta para a empresa, eu senti uma clareza estranha. A dor estava lá, rasgando tudo por dentro, mas por cima dela nasceu uma frieza que eu nunca soube que tinha. A partir daquele momento, a Mariana e o Márcio não eram mais as pessoas que eu amava. Eles eram oponentes. E em um jogo de transporte e logística, você nunca deixa o oponente saber qual é a sua carga. Eu cheguei na empresa e passei pelo pátio. Os funcionários me cumprimentavam. Bom dia, seu Alberto. Tudo certo, patrão? Eu respondia com um aceno, mas minha mente estava em outro lugar. Eu entrei na minha sala, fechei a porta e não acendi a luz. Fiquei ali, olhando para as fotos na minha mesa, para os troféus de empresário do ano que a gente tinha ganhado. Tudo parecia mentira agora. Se você já passou por uma decepção dessas, comenta aqui. Às vezes, ouvir outras histórias ajuda a gente a colocar a própria cabeça no lugar. Eu comecei a agir de um jeito diferente. No almoço, o Márcio chegou como se nada tivesse acontecido. E aí, Alberto, conseguiu ler aqueles papéis que eu te dei? Aquele investidor está cobrando uma resposta, cara. A gente não pode perder essa chance de injetar capital. Eu olhei para ele. Olhei bem no fundo dos olhos dele. Eu buscava um sinal de remorso, de vergonha. Não tinha nada. Só ganância. Eu dei um sorriso de canto e respondi: Tô lendo, Márcio. É muita cláusula, muita burocracia. Quero entender cada vírgula antes de colocar meu nome ali. Mas fica tranquilo, eu sei da importância. Ele deu aquele tapinha no meu ombro, o mesmo tapinha que ele deu antes de entrar no quarto com a minha esposa, e saiu da sala assobiando. Naquela tarde, eu decidi que ia fazer a minha própria auditoria. Eu esperei todo mundo sair. Quando deu 7 horas da noite e o escritório ficou vazio, eu peguei a chave da sala da contabilidade. Eu tinha as chaves de tudo, afinal, a empresa era minha antes deles sonharem em existir ali. Eu sentei no computador do financeiro e comecei a puxar os relatórios de saída dos últimos 6 meses. No começo, parecia tudo normal, mas, conforme eu ia aprofundando a busca, as coisas começaram a aparecer. O Márcio estava criando notas fiscais de prestação de serviço para uma empresa de consultoria que eu nunca tinha ouvido falar. Valores de 5 mil, 8 mil, 10 mil reais, todo mês. Quando eu fui ver quem era o dono dessa tal consultoria, o nome estava no CPF de um primo dele que morava em outra cidade. Mas não era só isso. Ele estava retirando valores do nosso prolabore acima do que estava combinado no contrato, justificando como ajuda de custo para viagens. Viagens que eu sabia que ele nunca tinha feito. Enquanto eu analisava aqueles números, eu comecei a sentir um nó na garganta. Ele não estava apenas se divertindo com a minha esposa, ele estava sangrando a minha empresa. Ele estava preparando o terreno para que, quando o tal investidor entrasse, a minha parte valesse quase nada. Ele queria me sufocar financeiramente até que eu não tivesse outra saída a não ser vender tudo para eles por uma merreca. Eu fiquei ali até as 2 da manhã. O único barulho era o do computador e o dos grilos lá fora no pátio. Eu me sentia pequeno, sabe? Como é que eu deixei isso acontecer? Como é que eu fui tão cego a ponto de deixar um lobo cuidar do meu rebanho? Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No fundo de uma gaveta trancada na mesa do Márcio, que eu tive que abrir com uma cópia que eu tinha,
eu encontrei uma pasta de couro preta. Dentro dela, não tinha apenas o novo contrato social que ele queria que eu assinasse. Tinha um documento de intenção de compra e venda já assinado por esse tal investidor misterioso. E quando eu li o nome do grupo que estava por trás da compra, meu sangue ferveu. Era uma transportadora concorrente nossa, uma empresa que sempre jogou sujo para tentar nos tirar do mercado. O Márcio estava vendendo a nossa alma para os nossos maiores inimigos. No meio daqueles documentos havia também algumas impressões de troca de mensagens, conversas entre o Márcio e um contato salvo apenas com a letra M. Uma das mensagens dizia: "Assim que ele assinar, a gente resolve tudo." E a resposta vinha logo abaixo: "Eu não aguento mais fingir, falta pouco." Aquilo foi o ponto de virada para mim. Ali, no silêncio daquela sala, eu percebi que eu não estava lidando apenas com uma traição de cama. Era um plano de aniquilação. Eles queriam que eu ficasse com o nome sujo, com a empresa falida e sem um tostão no bolso, enquanto eles iam viver a vida de luxo deles com o dinheiro da venda da minha história. Eu fechei a pasta, guardei tudo exatamente como estava. Limpei o suor da testa e saí da empresa. Eu dirigi por Rio Preto naquela madrugada sem rumo. As luzes da cidade passando pela janela, o vento batendo no rosto. Eu não sentia mais tristeza. Eu sentia uma vontade imensa de lutar. Mas eu sabia que não podia lutar como um touro bravo que sai batendo em tudo. Eu precisava lutar como um enxadrista. Eu precisava entender até onde ia a influência do Márcio sobre os nossos funcionários e sobre os nossos clientes. Eu precisava saber se eu ainda tinha aliados ali dentro. No dia seguinte, eu cheguei na empresa mais cedo que todo mundo. Fiquei no portão vendo os caminhões saírem. Eu olhava para cada motorista e pensava: será que eles sabem? Foi quando o nosso contador mais antigo, o seu Valdir, um homem que está comigo desde que eu abri a primeira portinha no centro, me chamou num canto. Ele estava com uma cara de preocupação que eu nunca tinha visto em 20 anos. "Seu Alberto, a gente pode conversar um minuto na garagem, longe dos ouvidos do Márcio?" Ele sussurrou. Nós fomos para o fundo do pátio, entre dois caminhões grandes. O seu Valdir tirou um papel dobrado do bolso da camisa. "Eu não devia estar te mostrando isso, porque o Márcio me proibiu, mas eu não consigo dormir em paz vendo o que ele está fazendo. Ele me pediu para alterar o balanço do último trimestre para esconder um rombo no fluxo de caixa." Eu senti um arrepio. "Que tamanho de rombo, Valdir?" Ele me olhou com os olhos marejados. "Grande o suficiente para a Receita Federal bater aqui em menos de um mês se nada for feito." Ele estava jogando todas as responsabilidades da empresa para o meu lado, Alberto. Se aquele rombo viesse à tona, quem ia responder por tudo seria você. O nome dele estava sendo retirado de quase todas as decisões importantes. Foi naquele momento que eu percebi que o Márcio não queria só a minha esposa, e ele não queria só a minha empresa. Ele queria a minha liberdade. Aquele investidor que ele tanto falava, aquele contrato que ele queria que eu assinasse, não era para expandir o negócio. Era para me transformar no bode expiatório de um crime financeiro que ele estava cometendo debaixo do meu nariz. E foi ali que eu entendi que aquilo não era apenas uma traição, era um golpe de mestre, e eu era o alvo principal. Mas o que o Márcio e a Mariana esqueceram é que antes de eu ter esse escritório bonito e esse carro de luxo, eu comia poeira nessas estradas. Eu conheço gente em lugar que eles nem imaginam, e se eles achavam que eu ia cair sem lutar, eles estavam muito enganados. Eu olhei para o Valdir e disse: "Guarda esse papel, Valdir, e não diz para o Márcio que a gente conversou. Deixa ele achar que eu ainda sou o Alberto patético de sempre. O jogo mudou de patamar agora." Eu saí da garagem e voltei para o meu carro. Eu precisava de ajuda profissional. Mas não de um advogado qualquer. Eu precisava de alguém que soubesse mexer com as engrenagens mais profundas do sistema. Eu liguei o motor e comecei a dirigir. Eu já sabia exatamente quem eu ia procurar. Eu precisava de ajuda para entender até onde aquilo ia.
e havia apenas uma pessoa em quem eu confiava para olhar aqueles documentos com frieza: o Dr. Renato. Um velho amigo meu, advogado, que já tinha resolvido problemas grandes para muita gente aqui na região. Naquela noite, eu liguei para ele e marquei uma reunião urgente para o dia seguinte. Eu achava que estava indo apenas buscar orientação jurídica, mas quando o Renato terminou de ler aqueles documentos, ele levantou os olhos para mim e disse uma frase que mudou completamente o rumo dessa história. O asfalto à minha frente parecia interminável, mas o meu objetivo estava bem claro agora. Eles achavam que tinham me cercado, mas eles mal sabiam que eu estava prestes a abrir uma nova rota. Uma rota que eles nunca seriam capazes de seguir. Eu saí da empresa naquele dia com os documentos debaixo do braço e a cabeça fervendo. Eu não fui para casa. Se eu olhasse para Mariana naquele momento, eu não sei se conseguiria manter o personagem. Dirigi direto para o escritório do Dr. Renato, no centro de Rio Preto. O Renato é aquele tipo de advogado que fala pouco e observa muito. Quando eu entrei na sala dele e joguei a pasta na mesa, ele percebeu pelo meu rosto que a coisa era feia. Ele passou quase 2 horas analisando tudo. O silêncio era interrompido apenas pelo barulho das folhas virando e pelo café que já estava frio na xícara. O Renato tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou com uma cara séria. Alberto, o Márcio foi muito esperto, mas ele foi apressado. Esse contrato que ele quer que você assine é uma sentença de morte para o seu patrimônio. Se você assinar, ele assume o controle total e você fica com a responsabilidade legal por esse rombo que ele criou. Ele está tentando te transformar no dono de uma dívida milionária, enquanto ele sai como o salvador da empresa com esse novo investidor. Eu senti um nó na garganta. E o que eu faço, Renato? Eu não quero mais ficar naquela sala com aquele homem. Eu não quero mais deitar na mesma cama que a Mariana, sabendo o que eu sei. Ele se encostou na cadeira e cruzou os braços. Você tem 70%, Alberto. A empresa ainda é sua. Mas do jeito que ele sangrou o caixa, se você tentar tirar ele agora com uma briga judicial, o processo vai demorar 5 anos e a empresa vai quebrar no meio do caminho. Você vai vencer, mas vai herdar um esqueleto. A minha sugestão? Saia agora. Venda a sua parte, mas venda rápido e para alguém que saiba o que fazer com o Márcio. Eu saí de lá com aquela ideia na cabeça. Vender. Mas vender para quem? Quem compraria uma transportadora com um rombo fiscal e um sócio traidor? Eu precisava de alguém que tivesse capital, mas que também tivesse uma autoridade que o Márcio não pudesse contestar. Alguém que fizesse a Mariana tremer as pernas quando descobrisse. Foi aí que, dirigindo de volta, eu passei pela saída para Mirassol e o nome me veio como um estalo. Seu Antenor. O seu Antenor é o pai da Mariana. Ele tem 80 anos, uma lucidez de dar inveja e um senso de honra que hoje em dia a gente quase não encontra mais. Ele sempre foi um homem de posses, vendeu umas terras de café há pouco tempo e tinha um dinheiro considerável parado. Mas mais do que o dinheiro, o seu Antenor sempre me tratou como o filho homem que ele nunca teve. Ele me respeitava, ele admirava o meu trabalho. No dia seguinte, eu fui até a chácara dele. Ele estava sentado na varanda, olhando para o pomar. Ele me serviu um café e, sem rodeios, eu joguei a verdade. Eu mostrei as fotos do hotel de estrada. Mostrei os extratos que o seu Valdir me deu. Mostrei o plano de golpe do Márcio. Eu vi o velho murchar na cadeira. Uma lágrima escorreu por aquele rosto cheio de rugas, e aquilo me doeu mais do que a traição em si. O seu Antenor era um homem de outros tempos. Para ele, a família era sagrada. Alberto, meu filho, ele disse com a voz embargada, eu não criei a minha filha para ser uma destruidora de lares. Eu não dei estudo e educação para ela se juntar com um bandido e roubar o homem que sempre cuidou dela. Ficamos em silêncio por um longo tempo, só o barulho dos pássaros e o vento nas árvores. Então, ele me olhou com uma firmeza que me surpreendeu. Você quer sair dessa empresa, não quer? Ele perguntou. Eu preciso, seu Antenor.
Se eu ficar, eu vou acabar fazendo uma besteira. Eu perdi a paz. Pois bem, eu compro. Eu compro o seu 70% pelo valor de mercado. Eu não vou deixar esse tal investidor de quinta categoria colocar as mãos no que você construiu. Eu vou entrar naquela sociedade e eu mesmo vou prestar contas com o Márcio. E com a Mariana... com a Mariana eu resolvo como pai. Nós fizemos tudo no mais absoluto sigilo. O Dr. Renato preparou os papéis. Em 3 dias, a venda foi concretizada. O seu antenor transferiu o dinheiro para uma conta pessoal minha, protegida, e eu assinei a transferência das cotas. Eu não era mais o dono da logística. Eu era um homem com dinheiro no bolso e a alma lavada. Mas ninguém sabia disso ainda. Nem a Mariana, nem o Márcio. Para eles, eu continuava sendo o Alberto de sempre. Eu continuei indo para a empresa, continuei jantando em casa, ouvindo as mentiras dela sobre as visitas à tia doente. O Márcio me cobrava o contrato todo dia. E aí, Alberto, vamos assinar? E eu dizia, calma, Márcio, o advogado está revisando. Até que chegou o dia da tal viagem. Eles planejaram passar o final de semana fora para comemorar antecipadamente o sucesso do golpe que eles achavam que iam me dar na segunda-feira. Eles pegaram a estrada na sexta-feira de manhã. Ela se despediu de mim com um beijo rápido, dizendo que precisava de um tempo para espairecer. Eu esperei eles saírem. Fui até a empresa uma última vez, peguei apenas as minhas coisas pessoais e entreguei a chave da sala para o seu Valdir. Valdir, a partir de agora, o seu patrão é outro, e ele está chegando. Eu entrei no meu carro e peguei a estrada, no sentido oposto ao deles. Eu precisava de distância, precisava de asfalto para pensar. E foi aí, no meio dessa viagem que eu estou fazendo agora, que o meu celular vibrou no painel. A mensagem dela veio como um tiro, mas eu já estava de colete à prova de balas. Vou ficar com o seu sócio. Você é patético. Eu li aquilo e pela primeira vez em meses eu dei uma risada alta dentro do carro. Uma risada de alívio. Ela achava que estava me dando o golpe final. Ela achava que estava me deixando na lama, sem mulher e sem empresa. Ela não sabia que o amante dela, naquele exato momento, não era mais sócio de um homem patético. Eu digitei a resposta. Que sócio, Mariana? Eu imagino a cara dela quando leu aquilo. Imagino ela cutucando o Márcio no banco do passageiro e mostrando o celular. O que ele quis dizer com isso? O que ela não sabia era que enquanto eles dirigiam para o hotel, o seu antenor já estava entrando na sede da empresa, acompanhado do Dr. Renato e de uma equipe de auditoria. O acesso das contas bancárias do Márcio já tinha sido bloqueado por ordem do novo sócio majoritário. O crachá dele não ia mais abrir o portão. E o pior para o Márcio, ele ia descobrir que agora o sócio dele, o homem que ia cobrar cada centavo desviado e cada nota fiscal fria, era o próprio pai da mulher com quem ele estava fugindo. O seu antenor não ia ter a paciência que eu tive. Ele ia usar cada prova que eu dei a ele para processar o Márcio criminalmente. A Mariana, ela achou que estava trocando um marido por uma vida de luxo e liberdade, mas ela acabou colocando o amante dela em uma gaiola de ferro com o próprio pai como carcereiro. O seu antenor ia cortar cada centavo de mordomia dela. Ele ia fazer ela sentir o peso da vergonha de ter traído a confiança de quem a amava. Eu olhei para o retrovisor e vi o sol se pondo atrás de mim. A traição dói, não vou mentir para você. 18 anos de história não se apagam com uma assinatura em um papel. Eu ainda sinto uma pontada no peito quando lembro dos nossos bons momentos. Mas a decepção tem um lado bom. Ela te acorda. Ela tira a venda dos seus olhos e te mostra que, às vezes, a gente está protegendo pessoas que estão prontas para nos empurrar do penhasco. Eu perdi um casamento? Perdi. Perdi a empresa que eu fundei com 20 anos de idade? De certa forma, sim. Mas eu recuperei a minha dignidade. Eu recuperei o meu sono. Enquanto eu dirijo por aqui, vendo essas luzes da estrada passando, eu sinto uma paz que eu não sentia há muito tempo. O dinheiro da venda é suficiente para eu recomeçar o que eu quiser, onde eu quiser. Eu tenho 46 anos. A vida não acabou.
ela só mudou de rota. A Mariana e o Márcio agora têm um problema enorme para resolver. Eles têm o seu antenor, a auditoria e uma longa batalha judicial pela frente. Eles têm a desonra e a ganância como companhia. Eu? Eu tenho apenas a estrada. E quer saber? A vista daqui é muito melhor do que eu imaginava. Ela achou que estava me humilhando, que estava me deixando para trás como um resto de naufrágio. Mas no final das contas, eu fui o único que saiu flutuando. Ela trocou um marido por um processo judicial. Trocou um porto seguro por uma tempestade que ela mesma criou. Às vezes, perder é ganhar. E eu ganhei a chance de ser eu mesmo de novo, sem o peso da mentira de ninguém nas minhas costas. Se você ficou comigo até aqui, obrigado pela companhia nessa estrada. Se essa história te fez pensar em alguma coisa, me conta aqui nos comentários. E se quiser ouvir outras histórias como essa, se inscreve no canal. Um abraço do Alberto e até a próxima curva.